Agora é hora de falar do Botafogo. O Botafogo que ficou pelo caminho, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras e que tem muitas preocupações agora, muitas coisas para resolver, até porque demitiu seu treinador, Renato Paiva, e agora John Textor busca outro comandante para a equipe. Bruno Braz vai falar sobre isso já já, mas PVC, quero falar com você primeiro como é que Textor tá pensando a partir de agora, né? Ou qual você imagina que seja o caminho desse Botafogo. A gente falou aqui sobre como o Flamengo vai lidar com a sua temporada a partir de agora, depois dessa eliminação. E tem o Botafogo, que além de tudo não tem um técnico por escolha do próprio Botafogo, né, que você já caracterizou como um desrespeito ao treinador, e agora vai para o mercado novamente. O que dá para a gente pensar a partir disso? Desrespeito ao treinador e ao tempo do trabalho. Ao tempo que se faz, porque assim, não tem essa história de, como disse o Textor lá em fevereiro, de Botafogo Way, porque no ano passado o Botafogo Way deu super certo o Botafogo Way, então é o Botafogo Way, e aí 2 meses e 29 dias depois da estreia é demitido o treinador. Se fosse Botafogo Way sendo o presidente norte-americano, qual foi o time que ganhou o Super Bowl que mudou de técnico durante a temporada? Nunca houve. Se fosse o proprietário de um clube da Inglaterra, qual foi o último técnico, o último clube campeão inglês mudando de técnico? Lá onde o Crystal Palace conquistou o título. Campeão inglês conquistando técnico, a última vez foi em 1935. Então não existe Botafogo Way. Botafogo Way, o Arthur Jorge Way, o ano passado deu certo. Agora tem que resolver problemas, né? O Arthur Jorge dificilmente voltará, embora tenha saído do Al Rayyan, porque ainda tem dívida com ele. Eu conversei hoje com o Luiz Castro. Perguntei para o Luiz Castro como é que ele se sente de perceber que nas pesquisas o nome dele foi o mais ventilado para voltar ao Botafogo. Ele falou: eu fico muito gratificado, mas agora é tempo de ir ao Vassel. Comecei o trabalho hoje. Ou seja, tem um mercado que não está muito simples de buscar um treinador com a competência que o Arthur Jorge demonstrou no ano passado. Até porque existe uma questão que os treinadores que estão saindo, como o Bruno Lage, que depois entrou com um pedido de recebimento de coisas que ele acha que tinha direito a receber, o Arthur Jorge, o próprio Luiz Castro demorou muito tempo e é que recebeu. Então, isso vai se espalhando de ouvido em ouvido de treinador. E a maneira como você demite também. Claro que todo mundo quer trabalhar no Botafogo. Talvez alguém não queira trabalhar com o tipo de comportamento que tem se tido em compara com os treinadores do Botafogo. Pois é, Hernan, dá para pensar, né? A gente já falou aqui ontem e o Braz vai trazer mais detalhes para a gente de como essa demissão pegou para o Renato Paiva e surpreendeu até o próprio grupo, né? Qual que é o caminho que o Botafogo vai pensar a partir de agora? Agora vai começar uma nova busca, vai ter menos pressa, vai ter mais pressa? Como é que Textor pode pensar esse planejamento? Porque tem aí, batendo a porta, né? Oitavas de final de Copa Libertadores, tem todas as competições que vêm pela frente ainda. Não, tem que ter um treinador e assim, agora a busca é por um treinador que tenha um modelo de jogo ofensivo, pelo menos é o que a gente ouve, né? E é o que todo mundo tem noticiado. É aquela coisa, mudança de rota, mas assim, não se sabia que o trabalho do Renato Paiva era um trabalho dessa maneira. Enfim, acho que nem compensa mais falar do Renato Paiva, porque se você pegar em rede social, torcedores do Botafogo apoiaram até a saída do Renato Paiva e tem que buscar, porque assim, o Botafogo não pode fazer desse episódio, perdemos o ano, porque trocou o treinador, perdemos o ano. Seria uma irresponsabilidade muito grande de quem tomou essa atitude. Mas aí perderia se fosse o Renato Paiva. Não sei, né? Mas o fato é que não ter um treinador e você já começar as atividades, disputar um brasileiro, que é um campeonato longo, você já tem aí uma disputa de Libertadores, vai dar um mês agora da disputa da Libertadores. Como é que você vai com um trabalho novo, até a adaptação? A não ser que você traga o Arthur Jorge de volta. E assim, para você tirar o Arthur Jorge
que já deu até algumas declarações que voltaria a trabalhar com o Textor, apesar dessa troca de farpas via entrevistas, para tirar o Arthur Jorge hoje do Ryan, você tem que pagar a multa rescisória retroativa do tempo de contrato. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Al Rayyan e esse contrato anual é $5 milhões. Então, assim, faz a conta. Quanto tem que pagar para ele. Então, é uma grana alta. Altíssima. Não é grana pouca. Então, assim, para o Botafogo, talvez está com a saúde financeira melhor que outros clubes, mas o fato é que o Botafogo precisa de um técnico que faça esse time jogar. Que faça esse time jogar, que tenha esse estilo ofensivo, que é o que o Botafogo tá buscando. Inclusive, Brás, é o que você traz também no All Sport, contando um pouco mais bastidores sobre essa queda do Renato Paiva e por que o Textor tomou essa decisão. Tem a ver com o estilo dele, foi só a gota d'água, na verdade, esse jogo contra o Palmeiras, né? A forma como ele escala o time com 3 volantes, uma postura um pouco mais defensiva do que a diretoria pensa. Então, é um estilo de jogo diferente. O que pesou para o Renato Paiva cair? E desde quando vem essa insatisfação? Não vem de agora, vem de um tempo atrás já, né? Então, pelo que eu apurei, o incômodo começou... O primeiro jogo que o Textor se incomoda com a postura do time e com a escalação foi o 0-0 contra o Flamengo, como eu noticiei, pelo Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã. O tinha um desfalque do Savarino e o Renato Paiva opta por botar um meio de campo com 3 volantes, sendo o Gregor, Marlon Freitas e o Alan. Ele não gostou da escalação e, de fato, durante essa partida, o Botafogo sofreu muita pressão do Flamengo, mas o jogo terminou 0-0, o Botafogo foi vazado. Inclusive, no final do jogo, a torcida do Botafogo sai cantando desse jogo. Então, assim, uma leitura de que a torcida ali na hora ficou satisfeita com o resultado. Mas o Textor não ficou nem um pouco. E depois daquele jogo, ele falou pessoalmente para o Renato Paiva que não tinha gostado dessa formação, dessa opção de jogar mais defensivamente. E aí veio com esse papo que o PVC falou do Botafogo Way, que ele preferia um time mais propositivo e tudo mais. Aí foi o primeiro ruído. O Botafogo vem para cá, faz aquele jogo épico, né? Ganha do PSG, mas jogando dessa forma. 3 volantes, defensivamente, ganhou o jogo. Contra o Atlético de Madrid, repetiu esse estilo de jogo, perdeu no final do jogo, mas conseguiu se classificar num grupo que era considerado o grupo da morte. E aí vem o jogo contra o Palmeiras, onde ele repete também tanto a formação como a postura em campo, e aí foi a gota d'água. E quem cruzou com o Textor pós-jogo nos corredores do estádio falava que ele estava totalmente indignado, esbravejando e tudo mais. E aí, como é que foi o passo a passo dessa demissão? O jogo foi meio-dia. Então, o Botafogo passou um planejamento, aquele café da manhã reforçado, o almoço seria só depois da partida. Então, e aí o Textor comunica, quero todo mundo reunido no salão do hotel, jogadores, comissão técnica, funcionários, que eu quero conversar com vocês. Marcou um horário X e parece que ele atrasou uns 20 minutos, o que já deixou os jogadores irritados, porque eles estavam com muita fome, né, porque não tinham almoçado. E aí ele vai, comunica, parabeniza pela campanha, mas deixa explícito que não tinham gostado da postura do time contra o Palmeiras. E ali já era um sinal de que as coisas não estavam bem para o Renato Paiva. No dia seguinte, domingo, tinha sido já decretado folga para os jogadores, né? E o Botafogo disponibilizou um ônibus para quem quisesse passear por Nova York, seja jogadores, funcionários e tudo mais, e muita gente foi nesse ônibus. Nesse meio tempo, o Textor decide, vou demitir o Renato Paiva. E aí ele liga para o Alessandro, o diretor de futebol, enfim, para todo mundo do departamento de futebol, vocês estão onde? Estamos aqui no passeio aqui em Nova York. Sai daí, volta para Filadélfia agora e vocês vão demitir o Renato Paiva. Então, obrigou eles a voltarem imediatamente para Filadélfia. E aí, pelo lado do Renato Paiva, ele, né, o staff dele ficaram muito chateados de o Textor nem ter, né, a humildade de demitir ele pessoalmente. A opção do Textor foi que os diretores do Botafogo executassem esse desligamento. E aí, ontem eu fui ao hotel do Botafogo e o Botafogo só foi embora dos Estados Unidos hoje de manhã. Mas ontem mesmo o Renato Paiva, sua comissão técnica,
optaram por deixar o hotel, né? Acho que não tinha mais clima, enfim, super compreensível. Ele foi embora e não retornou com a delegação do Botafogo, que está aí voando, chega hoje à noite no Rio de Janeiro. Braz, aí, né? Todos os bastidores dessa saída do Renato Paiva, então, Luiz, foi como aconteceu. Oi, PVC. Eu só queria reforçar uma coisa dessa questão de ele se desapontar com a escalação. O Paiva diz que nunca recebeu do Textor nenhuma recomendação para escalação. E diz que se tivesse recebido indicação de que tinha que escalar de um jeito ou de outro, ele perderia o técnico no segundo seguinte. Bom, esse é um ponto. O ponto que eu tenho só é o seguinte: se o Textor em fevereiro disse que podia demorar para contratar o técnico, porque era melhor demorar e não errar, ele demorou e errou. Porque se você demite 2 meses e você vai ficar chateado com uma escalação Flamengo e Botafogo, que foi no dia, quer ver? Olha só, 5-0-0 Bota. Foi a 9ª rodada, dia 18 de maio. O primeiro jogo oficial do Renato Paiva foi no dia 30 de março, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Teve amistoso 3 dias antes contra o Novo Horizonte. 30 de março, primeiro jogo oficial. Dia 18 de maio, o cara tá bravo com o técnico que ele contratou, que disse que podia demorar, só não podia errar. Então, peraí, ele demorou 48 dias pela primeira vez que ele estava errado, que contratou o cara errado. Né? Isso mostra a falha do planejamento, né? Vou contratar com calma, largou o início da temporada, mas 3 meses depois demitiu o técnico, então essa é uma questão. Braz, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Volte sempre no De Primeira com suas ótimas informações. Beijo. Tchau, gente. Boa tarde. Bom programa.